Alunos do nono ano, hoje é a nossa segunda videoaula de ciências. Nós vamos começar a apostila do volume 2, vocês vão abrir na página 2 e acompanhem junto comigo. Nós vamos estudar sobre a diversidade da matéria. Vamos lá! Então vamos lá, na página 2, nós vamos estudar sobre a diversidade da matéria. Acompanhem comigo lá o textinho. Ok. A água, ela é certamente a substância mais abundante na Terra e tem uma importância sem igual para o ser humano e demais formas de vida existentes em nosso planeta. No entanto, 97,5% da água se encontram em mares e oceanos, na forma salgada, ou seja, imprópria para o consumo humano e para a maioria dos seres vivos. Agora, na página 3, vamos falar sobre a estabilidade dos átomos. A principal característica que faz com que a água seja tão essencial para os seres vivos e para o ambiente é que ela tem a capacidade de dissolver várias substâncias. Por isso, esse líquido é conhecido como solvente universal. Essa e outras propriedades da água podem ser explicadas pela sua composição química. Cada molécula dessa substância apresenta um átomo de oxigênio central, ligados, que está aparecendo no desenho aqui, ó, ligados a dois átomos de hidrogênio, aqui, ó, dispostos de maneira que suas propriedades a tomem diferente de outras substâncias. A combinação dos átomos dos elementos químicos, hidrogênio H e oxigênio O, na proporção 2:1, faz com que sua fórmula química seja H2O. Mas você sabe por que e como os átomos se unem? Vamos lá, acompanhem comigo. Na natureza, os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isoladamente, mas ligados uns aos outros, com exceção dos gases nobres. Entre todas as substâncias químicas conhecidas até o início da década de 1960, 6 eram formadas por átomos isolados. Atualmente, devido à descoberta de novos elementos químicos, são 7, que são esses aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, se vocês quiserem olhar na tabela de vocês. Ou seja, os átomos dessas substâncias não se combinavam com outros átomos, sendo inertes. Conclui-se com isso que essas substâncias conhecidas como gases nobres apresentavam grande estabilidade. Os cientistas concluíram que a estabilidade desses gases estava relacionada ao fato de que os átomos desses elementos eram os únicos a ter último nível de energia, que é a camada de valência, completo. O hélio com 2 elétrons e os demais com 8 elétrons. Assim, surgiram as primeiras teorias que usavam essa particularidade para explicar como ocorriam as ligações entre os átomos. Com base nesse raciocínio e levando em conta que todas as propriedades químicas dos elementos dependiam da distribuição dos elétrons na camada mais externa de seus átomos, Walter Kossel enunciou em 1916 a teoria eletrônica de valência, mais tarde aperfeiçoada de forma independente por Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir, com o nome de regra do octeto. Então, essa regra do octeto, que vocês não ouviram falar ainda, eu vou explicar ela de uma forma aqui bem detalhada aqui para vocês, num rascunho que eu fiz aqui no caderno. Vamos lá, acompanha comigo. Então, vamos lá. Para vocês entenderem mais sobre a regra do octeto, eu fiz esse esqueminha aqui no caderno. Se vocês quiserem fazer aí no cantinho da apostila ou no caderno de vocês, para vocês estudarem, pode fazer e vão acompanhando comigo, né? Então, o que vem a ser essa regra do octeto? Primeiramente, precisamos entender o seguinte: as substâncias, os elementos químicos, eles estão na natureza de forma ligados aos outros elementos, né? Igual foi citado ali, eu li antes ali um pouquinho para vocês. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui para vocês da água, ó. Os elementos estão interligados, então tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. A gente forma a molécula da água. Então, primeiro,
precisamos saber que os elementos se encontram na natureza ligados a uma molécula, na outra. E por que eles fazem isso? Por que eles ficam ligados, entreligados um com o outro? Eles fazem isso para ficarem estáveis, buscar uma estabilidade. Existem apenas um grupo de elementos ali que ficam estáveis sem precisar ligar aos outros elementos, e eles são chamados de gases nobres, que são aqueles gases que está aí no cantinho na apostila de vocês ali, que eu mostrei anteriormente. Vamos à regra do octeto, prestem atenção. Na regra do octeto, os átomos buscam ficar com 8 elétrons, igual eu fiz aqui para vocês, ó. 8 elétrons na camada de valência, que é aquela última camada que eu ensinei para vocês na aula, no vídeo anterior, lembra, na distribuição eletrônica dos átomos? Então, aquela última lá é a camada de valência. Então, essa regra do octeto, ele faz com que o átomo chegue a essa condição de ter 8 elétrons na última camada. E isso a gente considera que o elemento está numa condição de estabilidade, de gás nobre, de estar estável. Então, sempre que vocês ouvirem falar de 8 elétrons na última camada, vocês vão lembrar da estabilidade. Só que existem algumas exceções na regra do octeto. Existem alguns elementos que ficam nessa condição sem ter 8 elétrons na camada de valência. O gás hélio, né, que é um gás nobre, ele atinge essa estabilidade com 2 elétrons na sua camada de valência. Então, a regra do octeto, né, nós temos 3 tipos de ligações que eu coloquei aqui para vocês: a iônica, a covalente e a metálica, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente cada uma delas. Então, resumindo a regra do octeto, é essa aqui que eu acabei de passar para vocês, que os elementos, eles estão ligados para se transformar em estáveis, que são conhecidos como gases nobres, ok? Vamos continuar lá na apostila agora. Vamos ler esse quadrinho roxo aqui para encerrar essa página, ó. A fim de adquirir a condição de estabilidade, isto é, de obter a configuração eletrônica igual à camada de valência de um gás nobre, os átomos não estáveis ligam-se aos outros. Vamos para a próxima página. Embora existam muitas exceções, essa teoria é válida para os elementos representativos dos grupos 1, 2, 13 e 17. Olha aqui na tabela de vocês, ó. 1, 2, 13 a 17. Então, todos esses elementos aqui, cujos elétrons de valência podem ser demonstrados de maneira simplificada por estruturas de Lewis. Então, vocês estão vendo os pontinhos vermelhos aqui, ó? Eles são os elétrons, né, distribuídos de cada elemento. Observe no esboço da tabela periódica a seguir a simbologia para descrever os elétrons de valência dos elementos representados. Inicialmente, o conceito de valência estava relacionado à capacidade de ligação entre os átomos. Após uma melhor compreensão da estrutura do átomo, verificou-se que a valência tem relação com o número de elétrons que um átomo de determinado elemento químico apresenta no nível mais externo de sua configuração eletrônica. Continuando aqui embaixo da tabela, ó. De acordo com a regra do octeto, que eu acabei de explicar para vocês, pode-se afirmar que átomos dos elementos dos grupos 1, 2 e 13, a maioria metais, tendem a ceder elétrons, formando cátions. Então, quando um elemento ele cede elétrons, ele forma cátions. Já os átomos dos elementos do grupo 15, 16 e 17 em geral, não metais, eles tendem a receber elétrons. Então, eles formam os ânions, ó, cátions e ânions. Portanto, dependendo dessa tendência, as ligações entre metais e ou não metais podem ser do tipo covalente, iônica ou metálica, igual eu citei ali para vocês
no meu resuminho lá na folha. Então, vamos lá ver o que é a ligação covalente. Agora, nós vamos entrar uma por uma aqui, ó. A ligação covalente ocorre entre átomos de elementos que tendem a receber elétrons, em geral, não metais. A principal característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos, formando pares eletrônicos. Por isso que está até em negrito aqui, ó, pares eletrônicos. Portanto, cada par é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois átomos ligados. O caso mais simples de ligação covalente acontece para a formação da molécula do gás hidrogênio, que é o H2. Observe, olha aqui, ó, o hidrogênio, o número atômico dele 1. Então, começando a distribuição eletrônica lá em camadas, fica 1s1, né? Quantidade de elétrons aqui, que é o número atômico. Para adquirir configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, no caso hélio, cada átomo de hidrogênio, que é o H, precisa ter 2 elétrons na camada de valência. Para que isso ocorra, é necessário o compartilhamento de um par de elétrons. Lembra que eu falei aqui, ó? Par eletrônicos, par de elétrons, né? Então, como que fica a representação dele? Assim, ó. Aqui os átomos estão isolados, né? As duas moléculas, e aqui eles ligam, né? Eles ligam uma na outra, ó. Essa é a representação esquemática em cores. Pode ver que os elétrons aqui, ó, eles se uniram à molécula, os dois que estavam aqui isoladamente. Entenderam? Vamos para a próxima página. Na página número 5, vamos continuando. O conjunto formado constitui a molécula de hidrogênio, em que os elétrons compartilhados são atraídos pelos núcleos dos dois átomos participantes da ligação e dessa maneira se mantêm unidos. O compartilhamento de elétrons que caracteriza uma ligação covalente pode ser representado pelas seguintes fórmulas. Ela é fórmula molecular, que indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula, que é essa aqui, ó. Essa é a fórmula molecular, desse jeito. A fórmula eletrônica ou de Lewis representa o modo como ocorre compartilhamento de elétrons. Ele fica dessa forma aqui, ó, na camada de valência. E a fórmula estrutural, ele vai ser representado dessa forma aqui, ó, que expõe apenas o par de elétrons compartilhado entre os átomos, sendo representada por meio de um traço, que é esse aqui, ó, desse modelo. O compartilhamento de um par eletrônico constitui uma ligação simples. No entanto, em muitas moléculas, um átomo atinge o octeto com o compartilhamento de mais de um par de elétrons. Para a formação da molécula, o oxigênio, O2, por exemplo, serão necessários 2 pares de elétrons, que são representados por uma ligação dupla. Então, quando tem 2 pares de elétrons, a gente chama de dupla. Observe aqui, ó, o oxigênio tem o número atômico 8, fazendo a distribuição eletrônica dele, ó, 4, 5, 6, 7, 8. É o número atômico aqui. Para adquirir configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, no caso o neônio, gás nobre mais próximo, cada átomo de oxigênio precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Para que isso ocorra, é necessário o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Então, olha aqui, ó, os átomos, aqui eles estão isolados, né? Então, tem a quantidade de elétrons aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui também. E eles vão se unir aqui, ó, com mais esses 2 elétrons cada um aqui, ó. Aqui vai ligar a molécula de oxigênio. Então, se a gente for representar, né, o tipo as seguintes fórmulas, que são as 3 fórmulas, molecular, eletrônica e a estrutural, ele vai ficar assim, ó. A molecular vai ser representada desta forma, ó, 2. A fórmula eletrônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elétrons ali, ó, dos 2 lados, né, de cada lado.
do oxigênio, e a fórmula estrutural, que é aqueles risquinhos, ó. Nesse caso, teve 2 risquinhos, é uma ligação dupla. Para lembrar, quando os átomos que se unem são de um mesmo tipo de elemento químico, temos a formação de uma substância simples. E quando os átomos são de elementos químicos diferentes, o resultado é a formação de uma substância composta. Então, vocês podem grifar essa parte aqui, ó, que é muito importante para vocês, ok? Como exemplo de substância composta, observe as ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio para a formação da molécula de água. Olha como que fica a ligação da molécula de água, ó. 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Ó, aqui elas estão isoladas, aqui elas ligaram, né? Interligaram uma nas outras, formando a molécula H2O. O átomo de oxigênio, por apresentar 6 elétrons na última camada, compartilha um elétron com cada átomo de hidrogênio, que também se estabiliza após a formação da ligação. Portanto, esses compostos apresentam 2 pares de elétrons compartilhados por ligações simples. Então, aqui está a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, distribuindo os elétrons, e a fórmula estrutural. Agora, observe o compartilhamento de elétrons entre os átomos de oxigênio e carbono para a formação da molécula de dióxido de carbono. Então, tá aqui, ó, o oxigênio, o carbono, o número atômico, a quantidade de elétrons na camada de valência, né, feita a distribuição eletrônica. De acordo com a regra do octeto, para que ambos completem 8 elétrons em sua camada de valência, um átomo de carbono compartilha 2 de seus elétrons de valência com um átomo de oxigênio e os outros 2 elétrons com outro átomo de oxigênio, de modo que ao final todos adquirem uma configuração semelhante à de um gás nobre, ou seja, uma camada de valência completa. Aqui, ó, então a fórmula molecular, eletrônica e estrutural. Então, aqui formou uma ligação tripla. Além das ligações simples e dupla, 2 átomos também podem compartilhar 3 pares de elétrons entre si. Nesse caso, temos uma ligação tripla. Aqui vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Segue o exemplo aqui de cima da água, vocês vão descobrir, né, como que é a fórmula da amônia, nitrogênio, metano, formaldeído, e vão fazer como os exemplos aqui de cima. E o caderno de atividades também vão ter algumas atividades referente a essa matéria de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!